Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre senso comum e senso crítico. Bom, com certeza em algum momento você deve ter perguntado por que você segue algumas regras criadas por outras pessoas. Existe algo errado com o mundo? Por que eu sinto a necessidade de ser diferente das outras pessoas? Se você já fez alguma dessas perguntas anteriores, com certeza está começando a questionar um conhecimento básico da humanidade. Esse conhecimento básico ele é chamado de senso comum. Ele é uma forma de conhecimento popular que não vai se basear em conclusões rigorosas ou científicas, e ele é repassado de geração por geração. Como todo conhecimento, ele vai ter seu lado positivo e também vai ter o seu lado negativo. A partir desse ponto, a sua visão de mundo ele vai mudar. Quer? Bom, e aí você pode se perguntar se você quer mesmo prosseguir nessa nova descoberta. Ah, uma tarefa, essa aqui não é obrigatória, mas caso vocês queiram fazer, é assistir esse filme indicado a Ilha para poder dizer o que ele coloca como senso comum e o que ele coloca como senso crítico. E o que é o senso crítico, né? Ele significa a capacidade da gente questionar e analisar de forma racional e inteligente. Então, através do senso crítico, o homem ele vai aprender a buscar a verdade, questionando e também vai refletir profundamente sobre cada assunto. Uh, a palavra crítica ela vem da origem grega, que significa capacidade de fazer julgamentos. Então, o senso comum, geralmente, eu vou estar influenciado pela ideia de outros. O senso crítico é quando eu busco a minha própria opinião, a minha própria ideia. Ou seja, vou criar o meu próprio conceito a respeito disso. Como é que eu faço para criar um conceito de algo? Né? Eu devo ir atrás do assunto em fontes confiáveis, né? Porque hoje em dia a gente também pode criar um conceito baseado em notícias falsas. Então, quando eu vou criar um senso crítico, eu preciso buscar e ir atrás daquilo para eu poder fazer um julgamento a partir do que realmente aquilo significa. Então, por exemplo, vou criticar um certo tipo de religião. Como é que eu vou criticar um certo tipo de religião? Você conhece essa religião? Você estudou sobre ela? Você já frequentou ela? Quais são seus argumentos? Ah, porque eu acho. Ah, porque me falaram, né? Não, você precisa ter a sua própria experiência para poder estudar, né, fontes verdadeiras, para poder então criar esse senso crítico. Bom, e você? O que você acha? Você tem, na maior parte dos assuntos, um senso crítico ou um senso comum? Outra pergunta: como é que é ter senso crítico na sociedade de hoje? O que você acha? É mais fácil? É mais difícil? Por que o senso crítico ele é algo que as pessoas geralmente não buscam ou não vão atrás? Né? Alguns fatores que vão impedir as pessoas de ter senso crítico são fatores que a gente já estudou aqui nesse semestre, que é o machismo, que é o patriarcado, que são as relações injustas de poder. Então, olha só, para a gente poder entender senso crítico, a gente precisa buscar informação. Hoje a gente vive um problema muito grande na sociedade que são as chamadas fake news, né? Então vamos entender um pouco mais sobre as fake news para a gente entender a melhor forma, ou seja, a forma mais correta da gente buscar informações sobre as coisas e poder ter então um senso crítico verdadeiro e apurado. Uma mentira, quando repetida 1000 vezes, torna-se verdade.
A máxima, cunhada no século passado por Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista, nos permite refletir hoje sobre o impacto cada vez mais perigoso das notícias falsas e da desinformação sobre a sociedade. Você sabia, aliás, que as fake news são feitas sob medida para você? E veja, não estamos aqui falando de mentiras ingênuas ou daquela manchete controversa que a sua tia compartilha no grupo da família, e sim de notícias intencionalmente falsas que são difundidas em massa nas grandes plataformas e que têm um alvo muito bem definido: você. Hoje, os pesquisadores mais conceituados costumam dividir a desinformação que circula na internet em dois tipos. O primeiro trata daquelas mentiras que são criadas com o único objetivo de encorajar conflitos e de chamar a atenção nas redes sociais. Esse tipo de fake news é produzida de forma quase artesanal. A tática mais comum é descontextualizar os fatos. Quer um exemplo? Esse post aqui, que associa uma cena de troca de tiros à luz do dia, sem qualquer contexto, a um suposto aumento da violência nas ruas do Rio de Janeiro, provocando o maior bafafá nas redes sociais. Olha. A verdade, porém, é que aquelas imagens foram gravadas durante a filmagem de uma série de ficção. Ou seja, não havia qualquer motivo para pânico. Tudo não passou de uma encenação. E esse tipo de boato, por mais absurdo ou inofensivo que possa parecer, costuma provocar emoções bem fortes nas pessoas: raiva, revolta, desprezo, indignação. E é justamente por isso que eles se espalham como rastilho de pólvora nos aplicativos de mensagens e nas redes sociais. E foi, inclusive, a partir do sucesso desse tipo de conteúdo que surgiu um segundo grupo de fake news. Vamos falar mais dele. Nos últimos anos, os criadores de notícias falsas se profissionalizaram, construindo verdadeiras fábricas da boataria com métodos que são bem mais sofisticados para conquistar a atenção e a confiança de pessoas como eu e como você. Essa indústria virtual da mentira ajudou a eleger e a derrubar governos no mundo todo. Também prejudicou pessoas e encheu os bolsos de milhares de falsos influenciadores. Quer um exemplo de como as fake news tomaram um espaço cada vez maior nas nossas vidas? Em 2017, o uso do termo fake news cresceu 365%. A expressão chegou a ser eleita pelo dicionário britânico Collins como a palavra do ano. E como é que essas mentiras conseguem captar a atenção de tanta gente? A resposta passa pelo nosso padrão de navegação. Ou seja, pelos rastros que eu e você deixamos ao acessar sites, usar aplicativos de mensagens ou curtir e compartilhar posts nas redes sociais. Isso só é possível por conta da falta de privacidade em relação aos nossos dados que saímos distribuindo livremente pelas redes sem dar muita importância. E nem sempre as fake news vão se apresentar como mentira sem pé nem cabeça. Pelo contrário, muitas delas usam como base a realidade, mas a distorcem com o intuito de provocar algum efeito ou mudar a opinião sobre uma pessoa, um grupo, uma organização ou até um país. Com seus dados na mão, a fórmula é simples. Se você tem filhos pequenos, por exemplo, vai receber supostas notícias sobre como seus filhos estariam sendo corrompidos ou manipulados. Se você é religioso, então provavelmente será impactado por falsos alertas de que a sua liberdade de fé corre risco de perseguição. E se você costuma ler muito sobre saúde e bem-estar, pode se tornar um alvo fácil dos vendedores de soluções milagrosas e de quem fatura alto espalhando teorias conspiratórias a respeito, por exemplo, da eficácia das vacinas. E ao contrário do que muita gente pode tentar fazer parecer, o debate em torno das fake news não trata de impedir a liberdade de expressão ou tolher os direitos dos cidadãos de debater as várias faces de um acontecimento, e sim de uma tentativa de lidar com uma indústria perigosa e lucrativa de mentiras. E é justamente por isso que países em todo o mundo estão promovendo discussões a respeito de regulamentar os conteúdos veiculados nas plataformas digitais. Então olha só, baseado nesse vídeo que a gente assistiu agora,
eu também vou disponibilizar para vocês o link desse texto, que ele vai falando, é um trabalho científico que fala sobre o impacto das fake news na sociedade, tá? Bom, ele começa dizendo que a fake news ela tem várias interpretações, né? E ela é usada para definir o que é uma notícia falsa, tá? Uh, Ela é muito comum, né? Muito comum aparecer em ambientes como Facebook, Twitter e WhatsApp, né? Agora o Twitter, o X, ou até outras redes sociais como Threads, TikTok também, né? Kawaii também. E hoje o grande dilema que a gente tem no nosso país, que está sendo discutido no Superior Tribunal Federal, é de quem é a responsabilidade, né? Na verdade, o Brasil fala que a responsabilidade tem que ser das plataformas. Eu particularmente acho que é o que tem que ser mesmo, né? Uh, e aí, para vocês terem uma ideia, tem aqui um gráfico que vai dizendo sobre o total de downloads de fake news durante os meses. Olha só. Deixa eu abrir aqui o restante para mostrar uma coisa para vocês. Olha, para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu abri o artigo completo para vocês terem uma ideia da gravidade. Onde está? Onde está aqui? Certo. Para vocês terem uma ideia da gravidade, aqui ele vai falando sobre as eleições que tiveram no Brasil. Na época foi o Haddad e o Jair Bolsonaro, né? Eles analisaram 346 histórias, 157 beneficiavam o Jair Bolsonaro e 19 o Haddad, né? E aí as outras estavam distribuídas entre os demais candidatos, né? A mais famosa foi a capa e imagem do kit gay elaborado pelo Haddad, vazado na internet. Isso inventado pela campanha do Jair Bolsonaro, né? Aí aqui mostra também, tem foto mostra homens de facção criminosa com cartaz contra Bolsonaro. O homem que tentou matar Bolsonaro era petista, seguidor de Lula. Com apoio de Haddad, Jean Willis pretende criar lei e Marielle Franco para obrigar casamento gay em igreja. Todas fake news criadas na época. Haddad diz que a criança vira propriedade do Estado aos 5 anos e pode ter seu gênero. Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, é visto com camiseta que xinga nordestinos de jegues. Isso já do outro lado, né? Manuela Dávila, vice de Haddad, diz que cristianismo vai desaparecer, entre outras, assim. E aí a gente pode se perguntar nesse momento se a gente já soube se teve contato com uma fake news e se a gente foi manipulado por ela ou não, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a utilização de inteligência artificial que pode ainda deixar as fake news mais profissionais e mais fáceis de enganar as pessoas, né? Na época desse artigo, estava muito em alta as informações relacionadas ao Covid, né? Que foram espalhadas de maneira causando até mortes, né? Para vocês verem o impacto que as fake news causam, né? Bom, eles usaram, né, o banco de dados do Ministério da Saúde para poder ir atrás. Então, por exemplo, né, se eu for falar algo sobre Covid e eu me basear numa fake news, a chance de eu cair no senso comum e ainda por cima ser enganado e enganar outras pessoas é muito grande. Agora, se eu vou atrás de informações do Covid no site do Ministério da Saúde, no site da Organização Mundial de Saúde, eu estou criando então um senso crítico. Então essa é a grande diferença. Então não teria como hoje nesse vídeo eu falar de senso comum e senso crítico sem falar de fake news. Porque as fake news hoje muitas vezes elas manipulam o senso comum. Então aquilo que eu acredito que seja verdade, que é passado de geração em geração, foi criado por uma mentira, certo? Então deem uma olhada nesse texto que é muito interessante e não esqueçam de fazer a tarefa dessa aula. Um abraço e bons estudos!